Respostas a algumas perguntas de Abdu'l-Bahá. Pergunta número 30, Adão e Eva. Que verdade há na história de Adão, segundo a qual ele comeu do fruto da árvore? Resposta. Na Bíblia está escrito que Deus pôs Adão no jardim do Éden para o cuidar e guardar, e lhe disse: come de todos os frutos das árvores do jardim, menos dos da árvore do bem e do mal, pois se desta comeres, morrerás. Diz a narrativa, então, que Deus infundiu a Adão um sono profundo e lhe tirou uma das costelas, da qual formou a mulher, a fim de que fosse sua companheira. E depois disso, que a serpente induziu a mulher a comer da árvore, dizendo: Deus vos proibiu de comer da árvore, a fim de que vossos olhos não se abrissem e vós não conhecesseis o bem e o mal. Comeu, pois, da árvore e deu de seus frutos a Adão, que também comeu. Abriram-se seus olhos, conheceram que estavam nus e cobriram os corpos de folhas. Em consequência deste ato, foram repreendidos por Deus. Perguntou Deus a Adão se comera da árvore proibida, ao que ele respondeu que Eva o havia tentado e assim ele comeu. Deus respondeu, pois, a Eva, que disse: a serpente me tentou e eu comi. Por isso foi maldita a serpente, e inimizade foi posta entre ela e Eva, e entre a posteridade de ambos. E Deus disse: eis aí, está feito o homem como um, e nós, conhecendo o bem e o mal, e talvez ele como da árvore da vida e vive eternamente. Esta história, tomada em seu sentido aparente, segundo a interpretação das massas, é de fato extraordinária. A inteligência não pode aceitá-la, afirmá-la ou imaginá-la, pois tais arranjos, detalhes, discursos e repreensões estão longe de ser de um homem inteligente, e muito menos da divindade. Daquela divindade que organizou este infinito universo do modo mais perfeito, e seus inumeráveis habitantes como ordem, poder e perfeição absolutas. Devemos refletir um pouco. Tomando-se esta história em seu sentido literal, ninguém de certo admitiria logicamente ser tal procedimento o de um ser dotado de inteligência. Devemos considerar, pois, esta história de Adão e Eva, que comeram da árvore e foram expulsos do paraíso, como simplesmente simbólica, e perceber que encerra mistérios divinos e significados universais, e permite explicações maravilhosas. Somente aqueles que são iniciados nos mistérios e estão próximos da corte do Todo-Poderoso estão cientes destes segredos. Assim, pois, estes versículos da Bíblia têm numerosos sentidos. Explicaremos um deste do seguinte modo: Adão significa o espírito de Adão e Eva sua alma. Em algumas passagens dos livros sagrados que mencionam mulheres, estas representam a alma do homem. A árvore do bem e do mal significa o mundo humano, pois o mundo espiritual, divino, é puramente bom e absolutamente luminoso. Mas, no mundo humano, existem condições opostas, luz e trevas, bem e mal. A serpente significa ligação ao mundo humano.
Esta ligação do espírito ao mundo humano fez a alma e o espírito de Adão deixarem o mundo da liberdade para o da escravidão, voltarem-se do reino da unidade para o reino humano. Quando a alma e o espírito de Adão entraram neste mundo, ele saiu do paraíso da liberdade e desceu ao plano da escravidão. Das alturas da pureza e bondade absoluta, veio ao mundo do bem e do mal. A árvore da vida é o grau máximo da existência. A posição do Verbo de Deus e do manifestante universal. Esta posição foi preservada, pois, e ao aparecer o mais nobre, o manifestante universal, tornou-se clara e evidente, pois a posição de Adão, com respeito ao aparecimento das perfeições divinas, era embrionária. A posição de Cristo era a da maturidade, do raciocínio, e o surgir do luminar supremo era a da perfeição da essência e das qualidades. Eis porque no mais alto paraíso, árvore da vida é a expressão para o centro de santidade absolutamente pura, isto é, o manifestante divino universal. Do tempo de Adão até Cristo, pouco se falou da vida eterna e das perfeições celestes universais. Essa árvore da vida foi a posição da realidade de Cristo. Em virtude de sua manifestação, foi plantada e adornou-se de frutos imperecíveis. Consideremos agora quanto esta interpretação se conforma com a realidade, pois o espírito e a alma de Adão, ao se ligarem ao mundo humano, passaram do estado de liberdade ao da escravidão, e seus descendentes continuaram escravizados. Esse cativeiro da alma e do espírito do mundo humano, o que constitui pecado, foi herdado pelos descendentes de Adão e é a serpente, que está sempre em meio a seus espíritos e lhes é hostil. Essa inimizade continua, persiste, pois a ligação ao mundo tornou-se causa do cativeiro do espírito. O que é idêntico ao pecado e foi transmitido de Adão à sua posteridade. Em consequência dessa ligação, foram os homens privados da espiritualidade essencial e de uma posição elevada. Ao serem difundidos os sopros santificados de Cristo e a luz sagrada do luminar supremo, as realidades humanas, ou sejam, aqueles que se dirigiram ao Verbo de Deus e receberam em abundância suas dádivas, salvaram-se desse cativeiro, desse pecado, atingiram a vida eterna, livraram-se dos grilhões da escravidão e alcançaram o mundo da liberdade. Livres dos vícios do mundo humano, obtiveram a bênção das virtudes do reino. Eis o significado das palavras de Cristo. Dei meu sangue pela vida do mundo. Isto é, escolhi todas essas tribulações, estes sofrimentos e calamidades, até o maior martírio, a fim de atingir este objetivo, a remissão dos pecados, ou seja, que os espíritos desprendam-se do mundo humano e sejam atraídos ao divino, para que surjam almas que se tornem a própria essência de guia entre os seres humanos e manifestem as perfeições do Reino Supremo. Notemos, se fosse aceito o sentido esotérico, segundo as suposições do povo do livro, isso seria absoluta injustiça, predestinação completa. Se Adão pecou por se ter aproximado da árvore proibida, qual foi o pecado do glorioso Abraão e qual o erro de Moisés, o interlocutor? Que crime cometeu Noé
o profeta, ou transgressão, José, o veraz? Qual foi a iniquidade dos profetas de Deus e que culpa teve João, o casto? Teria a justiça de Deus permitido que esses manifestantes iluminados, por causa do pecado de Adão, sofressem tormento no inferno até a vinda de Cristo e seu sacrifício para salvá-los das angústias excruciantes? Tal ideia transgride toda a lei e regra e não pode ser aceita por uma pessoa inteligente. Não, significa o que já dissemos. Adão é o espírito de Adão e Eva sua alma. A árvore é o mundo humano e a serpente é a ligação a este mundo, que constitui pecado e contaminou a posteridade de Adão. Cristo, por seus sopros sagrados, salvou os homens desse cativeiro, livrou-os desse pecado. O pecado em Adão é relativo à sua posição. Embora dessa ligação procedam resultados, no entanto, relativamente ao mundo espiritual, é considerada um pecado. As boas ações dos fiéis são os pecados dos próximos. É isto estabelecido. Assim, o poder corpóreo é defeituoso só em relação ao espiritual. Comparado a este, é fraqueza. Igualmente, a vida física em comparação com a vida eterna no reino é considerada morte. Cristo chamou de morte a vida física, dizendo: deixa que os mortos sepultem seus mortos. Embora essas almas possuíssem a vida física, esta, a seus olhos, era apenas morte. Eis uma das interpretações da história bíblica de Adão. Refleti até descobrirdes as outras. Queria falar um pouquinho sobre o que a Ângela falou. Ângela, rapidamente é o seguinte, Ângela, existe um capítulo nesse livro, resumo do resumo, Abdu'l-Bahá explica Adão e Eva como sendo características de um único ser humano. Tá? Adão como sendo o espírito do homem e a Eva como sendo a alma. Rapidamente falando, isso explicaria o simbolismo que existe de Deus ter tirado a costela do homem, que é o espírito, quer dizer, a alma é da mesma natureza, certo? Quando você tira uma costela e forma outro ser, quer dizer que esses dois seres têm a mesma natureza, é uma natureza espiritual, e a costela é um simbolismo. Então, a mulher é a alma do homem. A gente sabe que a alma do homem, Abdu'l-Bahá explica isso vastamente aqui nessa obra também, que ela tem duas opções, ou ela se volta para as coisas celestiais, ou ela se volta para as coisas materiais, certo? Então, Abdu'l-Bahá continua explicando que a cobra é o símbolo da ligação com a terra, é o símbolo do ego, vamos falar assim, certo? E a maçã também, o símbolo que a cobra oferece. A maçã, ele primeiro dobra a alma, certo? A alma que pode ou volta para as coisas celestiais, quer dizer, se continuasse obediente, tal, continuaria morando nessa beatitude do jardim, do paraíso, tal. Ou a alma escolhe, e isso, na verdade, essa história de Adão e Eva é um resumo da vida de cada um de nós, certo? A todo momento, nós temos aí uma cobra que a gente não enxerga, é o nosso próprio ego, né? Que, como Bahá'u'lláh fala, é o ente mau pronto para vos enredar, né? E que a gente tem que estar atento, porque muitas vezes ele vem de uma maneira insidiosa, você não percebe, você fala, nossa, isso aqui parece ser a coisa certa a fazer, a hora que você vê, você já deu aquela mordida na maçã, né? E aí, isso é o tal negócio, você vai ser expulso daquele paraíso seu. Você
passou o dia inteiro numa boa, fazendo, tentando agir e não sei o quê e tal, de repente você dá aquela deslizada no final da tarde, aí à noite no travesseiro, quando você vai rever os seus atos, você fala, que mancada, né, meu? Devia ter ficado em jejum mesmo, né? Aquela maçã não desceu bem. Mas o simbolismo, então, né, é esse, né? E é bonito o simbolismo, porque, por outro lado, Abdu'l-Bahá explica que Adão, na verdade, é o primeiro manifestante de um ciclo, que ele chama de ciclo adâmico, né? O simbolismo, como Abdu'l-Bahá acabou de escrever, foi muito bom esse capítulo por causa disso. Dá para a gente entender que, muitas vezes, quando você está falando de um manifestante de Deus, você está falando até de coisas bobagens que ele fez, erros, pecados, isso e aquilo. Na verdade, quem cometeu é o povo dele, que se afastou, né? Então, essa história de sempre, o manifestante vem, né? No caso de Moisés, foi o bezerro de ouro. Como diz a Maria de Lourdes, Moisés se afastou, foi lá fazer as meditações, orações dele, trazendo a tábua, as leis. Ele volta, o pessoal já estava adorando o bezerro de ouro de novo. Esse negócio da Eva, que foi a Eva que fez Adão cometer a injúria de comer a maçã, criou um antifeminismo muito grande no mundo inteiro. Até hoje existe esse antifeminismo. É verdade. Mas veja bem, também, isso daí, de certa forma, existe uma manipulação evidente nos escritos aí tanto do Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? Porque mulheres, teve Ruth no Antigo Testamento, teve mulheres assim fenomenais, espirituais, santas, né? Como no Evangelho, a Maria Madalena, né? A Maria Madalena é a causa, a explicação da ressurreição de Cristo 3 dias após, foi justamente ela que se levantou, chamou os outros apóstolos e falou: turma, o que o mestre, que Jesus falou para nós fazermos? É para espalhar e levar a mensagem dele, mensagem evangélica, dizer, as boas novas, levar as boas novas dele, espalhar pelas terras aí, o nosso papel é esse. Esse é o renascimento da igreja. Quando Jesus morreu, foi cada um para um lado, morrendo de medo, tem a meia dúzia ali, certo? E é como se tivesse morrido, o corpo da igreja, o corpo da religião cristã, tivesse morrido, na verdade, o espírito, né? E Maria Madalena foi a causa dessa ressurreição, ela que se levantou. Mas é feito de tal maneira que, como é que Maria Madalena é retratada, né? Como a Ângela acabou de dizer, como uma mulher rebaixada, tal. E ela, depois que ela se tornou cristã, né, ela não era mais nada, ela nem era isso. Na verdade, ela morava lá com um soldado romano, tal, porque ela não conhecia a religião, não conhecia nada. A partir do momento que ela assumiu o cristianismo, é a maior santa que teve lá. É um papel extraordinário. Agora, é o tal negócio, né? Essa é a famosa manipulação, que Bahá'u'lláh explica isso no livro da Certeza como corrupção dos textos, que a turma fala. Tem gente que interpreta a corrupção dos textos como se fosse assim: olha, eu vou publicar uma Bíblia, eu mudo tudo lá do jeito que eu quero. Se bem que hoje até algumas dessas aí até tem um pouco. É alterar a interpretação, essa é a corrupção dos textos, essa é a verdadeira corrupção. Lembrando, né, gente, que no mundo espiritual não tem mulher, não tem homem, né? Não quero decepcionar ninguém, tá? Mas quando nós virarmos só alma, sem esse corpo, essa parte nossa desaparece. Mas o Bahá'u'lláh, Abdu'l-Bahá falam sobre os 7 atos da criação. E o primeiro é uma vontade de Deus, a vontade primaz, certo? O segundo chama-se Eradê, não sei se o Vafa pode ajudar, mas a tradução seria propósito ou determinação. O fato é que, desde os antigos, desde a época dos filósofos socráticos, os filósofos chegaram à conclusão que para qualquer coisa existir precisa ter 2 princípios, certo? É como no nosso mundo
positivo, negativo, qualquer coisa nesse sentido aí, tá? Por que é importante essa polaridade? Porque essa polaridade é o que dá movimento. Vou dar um exemplo da minha área aqui, que o Vafa conhece bem. Por exemplo, para eu fazer uma coisa, ter uma corrente elétrica, eu preciso criar uma polaridade, o que se chama diferença de potencial. Certo? Quando eu crio uma diferença de potencial, eu tenho movimento. Movimento é vida. Abdu'l-Bahá fala, movimento é vida. Certo? Tudo que tem movimento tem vida. E os filósofos também socráticos daquela época usavam esse mesmo termo. Então, a ideia Adão e Eva, como a vontade primaz, em certo sentido, Eva é como se fosse a vontade do homem. Nesses 7 atos da criação, uma das coisas interessantes que eles falam é que, assim como existe a vontade primaz, né, que representa a primeira vontade que criou todas as coisas, né, ou o amor que deu origem a todas as coisas, né, existe o equivalente à vontade do homem. Eu aprendi, depois estudando isso, a nunca mais falar ou escutar gente falando assim, mas eu não pedi para nascer. Certo? Olha, pode não ter pedido, mas você concordou. O terceiro ato é a predestinação, que a gente falou aquele dia, né? Baha'u'lláh chama todas as coisas criadas de filhos de Adão e Eva, por causa disso. Certo? Então, em certo sentido, quando fala, olha, o primeiro homem, a primeira mulher, não é que é o primeiro homem, a primeira mulher. A primeira emanação de Deus, um dos simbolismos dele é Adão. Certo? E Eva é aquela, vamos dizer, aquele recipiente que recebe essa emanação. Certo? Fala, mas como é que Eva surgiu? A própria emanação, a própria vontade primaz cria Eva e eles depois se juntam. É misterioso? É misterioso, mas é lindo, é muito bonito, se explica a criação. Mas o que eu quero dizer é que existem inúmeras explicações para Adão e Eva, só esse simbolismo aí. Aí Abdu'l-Bahá explica que os 2 símbolos nossos, sabe o maior nome, certo? Aquelas 2 estrelas representam o Bab e Baha'u'lláh. Abdu'l-Bahá fala que eles representam também Adão e Eva. Tá? Num certo sentido, Baha'u'lláh é como essa retratação de Adão. E o Bab é a retratação da Eva. Mas eu estou só falando para mostrar a beleza metafísica que existe por trás disso tudo. Né? O ser humano não nasce com pecado. O ser humano nasce puro. Que pecado tem? Vamos lembrar, o ser humano nasce com o caráter inerente, caráter próprio, são as características dele, e o hereditário. Nisso não há mal. O mal vem ao ser humano quando ele começa a fazer as escolhas do livre-arbítrio dele, certo? Que é a escolha de comer ou não a maçã, que lá era simbolizada, como disse o Vafa, pelo conhecimento do bem e do mal. Quer dizer, aí a alma é aquela que escolhe entre o bem e o mal. Aí é o livre-arbítrio. Escolher entre o bem e o mal significa o livre-arbítrio. Né? Mas a alma, ninguém nasce com pecado, né? Que nem Abdu'l-Bahá fala que culpa tem Moisés, que nasceu da geração de Adão, que culpa tem Abraão.